Reflexão bíblica. Nós estamos aí para a reflexão bíblica. A conexão talvez não vai estar muito boa, mas nós estamos aí e vamos deixar aqui uma pequena reflexão para você meditar. Eu quero compartilhar com você um tema, espelho da alma, né? O espelho da alma. Esse texto vai estar em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Espelho da alma é aqui o tema que nós vamos estar falando aqui, comentando um pouquinho. É um texto bíblico muito conhecido, muitas pessoas conhecem esse texto, e isso que vai nos ajudar aqui a estar nesse bate-papo. Deixa eu separar aqui o texto, que você possa ter uma compreensão melhor. Ok, vamos estar aqui separando aqui. Separando aqui. Espero que você goste aí do nosso cenário aí, né? Espero que ajude aí a nossa transmissão. Mateus capítulo 13, verso 1 ao 9 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em predegais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 70, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que eu quero compartilhar com você aqui é esse texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, falando sobre o espelho da alma. Espelho da alma. Por que eu dei esse título? Para quem conhece a parábola de Mateus capítulo 13, vai falar sobre o semeador que saiu para semear. E ele semeia semente, e nessa semeadura dele cai semente à beira do caminho, cai também semente aonde tem cai semente aonde tem pedras, e cai semente em boa terra. Então, em 4 tipos de terreno distintos, diferentes, essa semente vai cair. Essa semente, ela vai representar a palavra de Deus. Agora, o tipo de terra que essa semente cai é como eu e você a recebemos. Básico. Então eu vou falar de alguns pontos, eu vou apontar algumas direções que muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós nos encontramos assim. Então eu vou falar sobre terra seca, vou falar sobre terras com pedra, locais com pedras, lugares que têm sombras e boa terra. A ideia é claro que essa semente caia numa boa terra, num coração que esteja esperando essa semente, sabe? Que já esteja pronto para receber a terra. Então vamos para a primeira semente, ela cai à beira do caminho. Caminho é local onde a trajetória é terra batida, terra dura, onde pessoas e animais passam, então provavelmente compacta essa terra. E diz que quando o semeador está semeando, essa semente cai nesse tipo de terra, uma terra dura. Se a terra está dura, dificilmente vai haver absorção da terra com essa semente. Qual é a ideia? Que a semente
penetre nessa terra e ali ela possa criar suas raízes, enfim, e ali desenvolver para produzir o seu fruto. Mas se a terra está endurecida, se a terra é uma terra dura, é uma terra difícil, provavelmente essa terra não vai absorver essa semente. E aí a Bíblia diz que vem as aves de rapina e leva essa semente que é a boa palavra. Então, se eu fosse fazer uma aplicação da nossa vida, do nosso dia a dia, de nós nos comportamos como uma terra dura, muitas das vezes você ouve uma boa palavra, a palavra é direcionada a você, a palavra é para você, mas o seu coração está tão endurecido que ela não penetra. Lembrando, né, como Jesus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né, cearei com você e você ceará comigo. Esse é o propósito, essa é a ideia. Então, se a terra ela está endurecida, provavelmente ela não vai absorver. Ela não vai conseguir absorver essa terra. Então, um coração endurecido, ela perde a oportunidade de germinar uma boa semente. Durante a nossa vida, nós vamos ser semeados. Sempre você vai ter uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você sempre vai ter uma oportunidade de se arrepender, de acontecer uma regeneração, uma transformação, uma metanoia. Nós sempre vamos ter a oportunidade, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade. Mas se o seu coração ele estiver endurecido, seja com mágoa, seja com rancor, seja... nós temos às vezes o hábito de ouvir uma boa palavra e nós falamos assim, não é para mim, essa palavra não é para mim, isso aí não tá falando comigo. Aí você lembra de tantas pessoas, não, fulano tinha que estar ouvindo essa palavra, não, essa palavra é para cicrano. E aí isso nos torna um solo duro. E aí facilmente as aves vêm e roubam. E aí quem é que rouba? É aquela voz dizendo assim, você ouviu uma boa palavra, você naquele primeiro momento ali você pegou essa palavra para você, mas aí você ouve uma voz, sabe, lá no teu inconsciente, lá dentro de você dizendo assim, ó, não, isso aí não é para você. Você não vai alcançar isso, você não vai chegar lá, você não vai conseguir vencer esses obstáculos. Essa dor que você está vivendo, você vai viver ela pro resto da sua vida, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir se tornar ninguém. Olha onde você mora, olha a tua família, você, sabe, você vai ser sempre essa voz gritando dentro de você. E se você não romper, entender assim, essa semente é boa. Se eu deixar o meu coração endurecido, essa semente, eu vou perder essa oportunidade. Quantas oportunidades, às vezes, as pessoas abrem mão? O Senhor sempre está nos dando uma oportunidade. E, às vezes, nós abrimos mão de uma oportunidade tão boa por causa de um coração endurecido, uma pessoa que não é humilde, não se permite, não se aquebranta. Sabe, estar na presença do Senhor, irmão, não dá para ser arrogante, orgulhoso. Você tem que se humilhar. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Nós pegamos, às vezes, achamos que quem é humilhado, então eu estou sendo humilhado, eu vou dar a volta por cima porque eu estou sendo humilhado, Deus vai me honrar. Não, a Bíblia diz que se você se humilha diante do Senhor, Ele irá te exaltar. Aquele que se humilha em secreto diante do Senhor, publicamente, Ele vai te exaltar. Então, a primeira terra que essa semente cai, ela é uma terra dura, a semente está ali, as aves vão vir, vão pegar, né, uma boa semente porque o solo está endurecido. Então, a primeira terra é um coração, é uma terra endurecida, é um coração duro, sabe? Nós precisamos orar todos os dias, pedir a Deus, né, que nos dê sensibilidade ao Espírito. Nem tudo é como você quer. Na verdade, a maioria das coisas não é como você quer. A maioria das coisas não é do jeito que você pensa que vai ser. Lembra de Elias? Elias, quando ele entra na caverna e ali Deus avisa, né, ele para comer, beber, porque longa era a jornada dele, ele espera Deus falar em tornados, em furacão, em tempestade, e ele se frustra porque ele espera Deus de uma forma que Deus não estava falando com ele.
E aí ele diz que de repente entra uma brisa suave onde ele está. E ali aquela brisa suave onde ele está começa a falar com ele e ele percebe a voz do Senhor. Então, para você ver, Deus ele vai falar de forma muito suave. Se você não estiver perceptivo, você vai perder a oportunidade. Então, se o coração está magoado, entristecido, não deixa que isso seja uma terra dura, uma terra compactada para que a semente não possa germinar. Abra o seu coração, permita que essa terra absorva essa semente. Esse é o primeiro tipo de terra, né? O coração endurecido, ali a semente fica exposta, vulnerável e automaticamente ela vai ser capturada pelas aves. Segundo tipo de semente, que o texto diz também, é a semente que caiu em lugares que tinha pedra. E aí o que acontece? Se você tem uma pedra, né, grande e uma camada fina de terra, a semente ela vai bater ali e porque a semente cai, qual é a ideia? A semente morre e ela vai criar suas raízes, né? Justamente para ela ter estabilidade. Então ela vai criar suas raízes e depois ela fura o solo e ela começa a desenvolver. Um exemplo, a plantação de um bambu, o interessante é que o bambu ele cresce muito mais no seu começo, muito mais para baixo, né? Igual o carvalho e tantas outras árvores, que elas aprofundam as suas raízes, e aí vindo o vento, vindo as dificuldades, né, as tempestades, elas vão envergar, mas elas não vão cair por causa das suas raízes. As suas raízes dão essa sustentabilidade para ela, sustenta ela no momento da dificuldade. Então, se você tem uma planta que ela não cria, ela não consegue aprofundar as raízes, qualquer coisa a destrói. Qualquer coisa. E eu vou te mostrar aqui que o texto diz que qualquer coisa, até o que deveria ser bom, destrói ela. Até o que deveria ser uma bênção, se torna para ela algo muito, muito ruim. Então, essa fina camada de terra, a semente cai, como ela não consegue germinar ali a raiz, ela vai crescer então para cima. Então não dá para aprofundar, então ela desenvolve para cima. E aí ela não tem estabilidade. Então um vento, uma chuva forte, o próprio sol, ela destrói essa planta. Então pensa comigo, se você tem uma fina camada de terra, uma semente boa cai ali, ela não vai ter raízes, ela não vai conseguir aprofundar, então ela logo vai furar o solo e vai começar a desenvolver. E aí a Bíblia diz que vindo o sol deveria alimentar essa planta para ela desenvolver. Esse sol ele vai consome, ele queima ela, porque ela não tem raízes. Se ela não tem raiz, ela não consegue atingir água no solo, não consegue alcançar ali o lençol freático e ali se alimentar, nutrir o lençol freático e ali se alimentar, nutrir, enfim, tantas coisas. O que acontece nesse momento? Ela não consegue desenvolver, automaticamente o sol vai bater nela, vai secar ela e ela vai morrer. Vamos trazer agora para a vida de um crente, de um cristão. Se ele não tem raízes, Jesus diz assim, ó, não construa sua casa sobre areia. Por quê? Porque a areia, você consegue fazer um buraco na areia com a mão. Mas ele diz assim, quando você for construir, construa sobre a rocha. Um exemplo, você cava vários buracos para fazer uma base de casa em um dia na areia, fácil. Já numa rocha você não consegue, você precisa de um equipamento apropriado, você vai levar tempo, vai te cansar. Porém, depois que essa fundação estiver ali, não é qualquer coisa que derruba, sabe? Ela vai ter muito mais durabilidade. A ideia é essa. O cristão ele precisa ter raízes. O cristão ele precisa ter fundamentos, base. Ele precisa ser aprofundado. Para quê? Para quando vier dias ruins, dias maus, ele não sucumbir, ele resistir até o final. Então, se você tem raízes, se a tua base ela está alicerçada sobre princípios, não é qualquer coisa que te tira daí. Você não cai, não adianta vir o dia ruim, a tempestade, o furacão, você não cai, você está alicerçado, as tuas raízes estão entrelaçadas. O carvalho, eu ouvi uma certa vez, falando com o carvalho, quando passa um furacão e alguém quer saber a velocidade daquele furacão em determinados lugares, eles procuram a árvore de carvalho. Por quê? Porque o furacão, quando ele dá pressão na árvore,
Quanto mais pressão ela tem no seu tronco, mais ela estende as suas raízes. Então, o carvalho, dependendo do tipo de vento que teve, as árvores ao lado pode estar tudo no chão. Mas o carvalho é o único que permanece ainda de pé. Porque quanto mais pressão ele recebe no seu tronco, mais ele vai estendendo as raízes. Justamente para quê? Para suportar raízes. Justamente para quê? Para suportar o momento difícil. Para suportar o tempo que o cristão ele precisa entender dessas coisas. Quanto mais pressão for feita sobre você, quanto mais dificuldade, quanto mais lutas você passar, mais alicerçado, mais aprofundado você precisa estar no Senhor. Caleb é um dos 12 espias que vai na... E o interessante é que volta 10, dizendo que a terra tem ali sim um alimento, a terra é boa, porém ela é impenetrável. A terra é boa, porém já mora gigante. A terra é boa, porém ela tem suas limitações para eles entrar. Então eles estão dizendo assim, ó, a terra é muito boa, mas não vai ser nossa, porque ali tem valente, tem gente gigante, não vai dar para lutar. Josué e Caleb, ele chega dizendo o seguinte, a terra é boa, e se o Senhor nos prometeu, ela vai ser nossa. Então a terra é boa, vamos tomar como herança, vamos tomar posse. Esses dois homens. Passa-se 40 anos, desde que Moisés prometeu a terra, falando que eles iam ter a aquisição da terra. 40 anos depois, Josué chega para Caleb e diz, ó, a terra ali é sua. E vamos entrar e vamos tomar ela. Então eu vou enviar o exército, vou enviar valentes para lutar pela terra. E Caleb diz assim, não, o tempo, olha que coisa interessante, o tempo não esfriou a promessa de Deus no meu coração. Eu não fiquei mais fraco com o tempo. Eu estou parafraseando, é claro. O tempo me deixou mais forte. O tempo me deixou mais resistente. Então talvez eu esteja falando para alguém que tem uma promessa de Deus e está dizendo, mas já passou tanto tempo. Mas o tempo ele não pode te deixar mais fraco, ele tem que te deixar mais forte. Porque pensa comigo, passou-se um ano. É calcular assim, ó, tem um ano a menos agora. Já se passaram um ano, tem um ano a menos. Passou 2 anos, tem 2 anos a menos. Caleb esperou 45 anos. Caleb recebe a promessa, ele tem 40 anos. Quando ele vai receber essa promessa dessa terra, ele já tem 85. Olha o tempo que ele levou. Sabe, mas as suas bases, os seus princípios estavam tão arraigados que o tempo não esfriou, não desanimou, ele não esmureceu. Na verdade, isso animou ainda mais ele. Então, o segundo tipo de terra é aquele que a semente caindo, ela não vai conseguir produzir raízes. E aí, irmãos, às vezes uma palavra pregada no altar, aí você está todo feridinho porque não tem raízes, você está todo chateado porque você não tem raízes, você fala assim, ó, foi uma indireta para mim, eu não vou voltar mais aqui, eu não quero mais saber disso, porque você simplesmente não teve profundidade. Você não teve um alicerce estruturado de fato em algo que é maciço, inquebrável, uma rocha, um princípio bíblico. Então a segunda semente ela cai num lugar que não tem raiz, não dá para produzir raiz. E aí ela vai crescer rapidamente, às vezes aquela pessoa naquela vontade, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que chegou agora, e aí já querem fazer tudo, e às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes um não, ou um espera, ou não é o momento, e aquilo já faz com que ela abandone tudo e ela sai. O que eu aprendo com isso? Sabe, é a imaturidade, é não ter princípios, não estar de fato alicerçado, não teve um discipulado, é muito importante um discipulado, a pessoa passar por um discipulado, eu cheguei agora, eu entreguei minha vida para Jesus agora, e eu já quero mergulhar na obra. Você precisa de uma preparação, você precisa de um discipulado, você precisa conhecer os princípios, você precisa mergulhar de fato na palavra, você não pode viver ali no superficial, você precisa aprofundar, porque senão qualquer vento, qualquer palavra, e eu vou ser bem sincero, nessa jornada, muitas das vezes, você não vai ter palavras positivas de pessoas. Você não vai ter pessoas o tempo todo falando, isso mesmo, vai. Não vai. Vai ter momentos que você vai querer, às vezes, um elogio, tá fazendo muito bem, você não vai ter.
Jesus diz assim: ainda que a mãe abandonasse o filho, eu jamais te abandonarei. Você tem que crer e entender que Jesus está contigo o tempo todo. Mas muitas pessoas não vão te dar uma palavra, talvez a palavra que você está querendo. Eu fiz um bom trabalho, sabe? Talvez um líder maduro, um líder sábio, a gente precisa entender que a gente não é movido, a nossa motivação não é tapinha nas costas. Também o nosso freio também não pode ser quando alguém não concorda, não te dá uma palavra de ânimo. A nossa motivação, a nossa alegria é servir ao Senhor por tudo que Ele já fez. Sabe, por você ser um salvo, você não faz por obrigação, você faz por gratidão. Nós precisamos entender isso. Nada do que você faz para o Senhor tem que ser por obrigação, tem que ser por gratidão. Você precisa ser conscientizado o que Jesus fez por você, por mim, por você. Quando você tem essa consciência do que Jesus fez por você, fez por mim, você não faz nada por obrigação, você não faz porque o pastor, porque o líder, porque não mandou, você faz por gratidão. Então tudo que você faz, tu faz alegre. Sabe, você faz sabe, o teu coração alegre em servir, seja qual for a função, você faz alegre, você faz com alegria, tá? Então, é isso, ter essas bases, essas raízes, sabe, você ter esses alicerces, é justamente para momentos como esse, sabe, você permanecer de pé, você não fraquejar. Esse foi o segundo tipo de terra, é uma terra traiçoeira, né, que parece ali que vai germinar e vai ser muito bom, mas é raso, sabe? Não tem como você aprofundar nada, você vai viver uma superfíciezinha muito rasa. Terceiro tipo de terra é a que cai no meio do espinho, né? É aquela que a semente cai no meio do espinho. E aí o que acontece? Pensa comigo, uma semente cai num lugar onde tem espinho. O espinho praticamente não serve para nada. Mas a semente caiu e ali tem poucos nutrientes na terra e vai ter que ser dividido para o espinho e para a boa semente. Automaticamente, o espinho já está ali, como o texto diz que a semente caiu, ele vai fazer sombra e ele vai provavelmente fazer a sombra e vai secar. Ele não vai deixar essa semente desenvolver. Vai haver uma cobertura ali e essa cobertura vai impedir de você desenvolver. Fora que o espinho é incômodo, né? Não tem como você desenvolver se é um monte de espinhos, né? Um monte de dogma, um monte de regra que nem está na Bíblia e te prendendo ali, você não consegue desenvolver. Fora pessoas que se você pensa diferente já é um problema, né? Nós sabemos que se você tem um pensamento diferente de outra pessoa, aquela pessoa já te vê como alguém que não serve, ou, enfim, tem que pensar igual. Existe uma massa de manobra que você tem que pensar. Massa de manobras faz de tudo para te, de alguma forma, te calar. Enfim, o espinho vai fazer isso. A boa semente está ali, a terra está ali, mas o espinho está sufocando, então não deixa você desenvolver. E isso você pode trazer para muitas áreas, sabe? Nós vivemos hoje uma era de tecnologia, você provavelmente está me assistindo aí por uma dessas tecnologias, aonde engajamento, likes, compartilhamento, inscrito, tudo isso conta. E se você cria uma expectativa nisso e não acontece, você é sufocado. Se você vem aqui e fala alguma coisa que não agrada, a opinião deles às vezes é muito relevante para você. E aí você começa a modelar algumas coisas que não é o teu perfil porque você não quer. Você quer opiniões boas, você quer comentários bons, sabe? Você não quer ser confrontado, aquilo te incomoda. São os espinhos, sabe? Você tem que ir de acordo com o sistema. Se você não falar o que o sistema quer, se você não viver como o sistema quer, você está sufocado. Imagina um cristão vivendo naquela época lá dos fariseus, né? A dificuldade. Paulo fala muito sobre isso, que já estavam na graça e queriam circuncidar, tinha que ser aquilo ali, eram os espinhos, né? Os espinhos sufocando. Mesmo no dia de hoje nós temos isso, sabe? Nós temos espinhos no nosso meio, né? E a quarta terra que a semente cai é a boa terra. É a terra que foi arada, preparada, cultivada, sabe? Talvez foi colocado ali também alguns nutrientes para quando a semente bater, cair ali, a terra já absorver e desenvolver. E aí, olha que interessante, a Bíblia fala que quando essa semente ela cai em uma terra que a produção, que o desenvolvimento é bom,
uma semente, ela pode produzir de 30, 60 até 100 vezes. Então pensa comigo. Se você pega um carocinho de milho e você coloca numa boa terra, e esse um carocinho de milho gera um pé de milho. Esse um pé de milho gera 3 espigas. Estou dando um exemplo, tá? 3 espigas. Dessas 3 espigas, cada espiga gera aí 300 a 500 caroços de milho. Você botou um caroço de milho na terra. E a terra era tão boa que germinou e cresceu um pé. Nesse pé, 3 espigas. Cada espiga, vamos botar que gerou de 300 a 600. Entre 900 a 1.500 sementes. Você colocou uma. Então entenda bem. Uma palavra pode ir até você e essa palavra fazer tanto efeito na sua vida que a produção vai ultrapassar os 100. Sabe? Fazer tanto efeito. Eu fiz uma outra live esses dias, eu estava falando. O interessante é que, um exemplo, você não sabe, nós cristãos, tinha um pregador no nosso meio aí chamado Billy Graham, né? Saudoso Billy Graham. E nós não sabemos quem ganhou Billy Graham para Jesus. Nós não sabemos quem pregou para Billy Graham. Mas Billy Graham já chegou a vir ao Maracanã e colocar milhares de pessoas aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, milhares de pessoas se batizando. Um homem com a boa semente, ele pregou e milhares de pessoas se converteram. É isso que eu estou falando. Uma semente. Um homem recebeu uma boa palavra, compartilhou essa boa palavra e ele alcançou milhares de pessoas. Essa é a força do Evangelho quando você abre o seu coração. Essa é a força da palavra de Deus quando você entrega o seu caminho ao Senhor. Quando você confia nele. Então a palavra que você recebeu, a palavra de Deus, pega para você. Não fica pensando assim, não, quem tinha que estar aqui escutando essa palavra era minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu pai. Não, quem tinha que estar ouvindo essa palavra está ouvindo. Sabe, é você, de imediato. É claro que você pode ser uma ferramenta de Deus e compartilhar para outras pessoas. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar para outras pessoas. Eu sempre falo isso, nós somos. Então, às vezes, você não tem a coragem de, talvez, fazer um vídeo, pregar, não tem a oratória, não tem conhecimento, eu também não tenho. Né? Mas às vezes você fala, mas eu tenho vergonha. Mas você pode clicar em compartilhar para que esse vídeo alcance outras pessoas e outras pessoas recebam essa boa palavra. Então, recebam essa boa palavra. Então eu estou colocando uma semente, sabe? Uma semente que eu e talvez você, através aí da sua forma de evangelizar, essa boa semente vai ser germinada para muitas pessoas. E eu não estou falando dessa boa semente do meu vídeo, não. Estou falando que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que é a boa semente. Sabe? Não importa o semeador. Aqui, quando eu falo semeador, nós, né? Nós, os peregrinos, nós aqui, os emissários, os agentes do Senhor. O que faz o crescimento e desenvolvimento é a semente. A semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Então, que você possa ficar com essa palavra, eu queria muito compartilhar com você essa palavra. Eu fiz um pequeno resumo aqui, talvez para te ajudar, que diz assim, tirar a dureza, né? A primeira terra é a dureza, é o solo duro, é o solo difícil. É arrepender-se, quebrar o solo que é o coração. Então, como que uma terra dura ela pode produzir uma boa semente? É arrepender-se. É ela receber o arado, a transformação, a mudança, porque para quem não sabe, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, ele faz uma obra incrível. Aquele que começou a boa obra é fiel para finalizar ela. A metanoia, sabe? É você. O que é a metanoia? É você estar indo numa direção e você mudar a direção. É um tipo de pensamento e você mudar o pensamento. Então, às vezes o que nós precisamos é isso, é se arrepender de fato. É nos arrepender de nossos pecados, nós somos pecadores. E como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo, pastor? É fácil. O Espírito Santo te convence que você é um pecador, que você precisa de Jesus. Se você está aí, aonde você estiver, falando assim, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, você tem o Espírito Santo está te direcionando, está dizendo para você, olha, entrega o seu caminho, ainda tem chance para essa terra dura. Segundo ponto, remover as pedras, que é a segunda terra onde eu falei das pedras, né? Remover as pedras, tira os obstáculos ocultos
a falta de profundidade, sabe? Tira aquele pecadozinho de costume que às vezes a gente não consegue deixar ele, arranca ele daí, tira ele daí e diz: olha, Senhor, eu não quero que essa boa semente caia em lugar que tem pedra, eu quero que essas pedras sejam removidas da minha vida. E eu quero de fato que aqui seja uma boa terra. A terceira semente, resumindo, é onde havia espinhos, preocupações, ansiedade, vaidades. Nós temos visto uma grande guerra psicossomática, sabe? Doenças psicossomáticas como depressão, ansiedade, fobia, pânico. E quando não é passado nos perturbando, é o futuro nos preocupando. Então, já vale cada dia, o seu dia, sabe? Faça os seus projetos, mas confia no Senhor. O Senhor proverá sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, você está de pé, porque Deus proverá na sua vida. Então não desanima, não retroceda. Abra o coração para que Jesus possa fazer morada. E a última terra é a terra abundante, é a terra que foi adubada, que foi regada, a terra que encontrou, a semente que encontrou uma boa terra ali, um solo bom. Está nas orações, na meditação, na obediência, na leitura da Bíblia. Se esforce que eu acredito que vai ter mudança para você, vai ter uma boa oportunidade para você desenvolver essa semente. Tá? Eu precisava compartilhar isso com você, que Deus abençoe. Se esse vídeo ele falou com você, se ele está falando, compartilha. Sabe, a ideia é propagar. Eu falei que no outro vídeo, tem uma live minha aqui antiga, eu falei que as minhas redes sociais vão ser para eu falar e glorificar o nome do Senhor, levar o Evangelho para quantas pessoas eu puder alcançar. Então, se você puder me ajudar, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Você que me assistiu, você que vai me assistir, você que passou aqui, só deu uma olhadinha, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, os seus projetos, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre você. Que você possa ter uma noite, um dia, uma manhã, uma madrugada, uma tarde, enfim, o horário que você estiver assistindo, de bênção sobre você e a sua casa. Tá bom? Deus te abençoe. A ideia é todos os dias estar fazendo uma live aqui, então quero crer que amanhã eu estarei de volta. Então você que pode aí, quiser nos seguir aí, segue aí para quando começarmos, aí você já está sendo notificado. Tá? Deus abençoe.